É possível conseguir uma oportunidade de trabalho numa empresa multinacional sem dominar o inglês? Essa é a pergunta que eu recebo com muita frequência, né? E vou responder direto ao ponto, sem enrolação, é possível. É possível por quê? Porque existem estratégias para tornar isso possível e também é muito importante a gente ter em mente o seguinte, existem níveis de requisitos. O que eu chamo de níveis de requisitos? Você está entrando numa empresa para trabalhar numa equipe onde tem, por exemplo, um estrangeiro, né, um expat, que a gente chama aqui no nosso meio das empresas multinacionais, é o gringo, por exemplo. Seja essa pessoa seu colega de equipe, ou de outro departamento, ou um cliente da sua empresa, dessa empresa onde você está indo trabalhar, se tiver alguns membros expats, né, nesse relacionamento, é bem provável que, dependendo do seu grau de hierarquia como engenheiro dentro daquela equipe que você está entrando, é muito provável que você tenha que saber um pouquinho de inglês, tá? Mas existem muitos casos nessas empresas multinacionais aonde o engenheiro ele entra, principalmente o engenheiro quando ele está ainda num nível hierárquico, aonde ele não gerencia outras equipes, ou seja, ele é parte de uma equipe que é gerenciado por um engenheiro já mais sênior, né, mais experiente. Em muitos casos, esse engenheiro não precisa dominar o inglês. Por que ele não precisa dominar o inglês? Porque ele não se relaciona com pessoas na equipe dele, clientes internos, que são pessoas de outros departamentos, né, onde ele trabalha. Por exemplo, o engenheiro trabalha no departamento de qualidade, ele tem que se relacionar com HSR, né, pessoal de meio ambiente, tem que trabalhar com o pessoal de engenharia, tem que trabalhar com o pessoal de operações. Se nesses outros setores tiver, tem com o pessoal de materiais, né, se nesses outros setores tiver aí profissionais estrangeiros, ele precisa dominar o inglês. Mas se ele não responde diretamente para essas pessoas, para esse expat, para esse estrangeiro, ele se reporta primeiramente, diretamente para um outro profissional que está num nível acima dele ali. Esse profissional que está acima dele, sim, tem a obrigação de dominar um pouco do inglês, dependendo do grau de interação ali. Ele tem que dominar um pouco mais, dependendo do grau de interação, um pouco menos. Então, esse profissional que está acima desse engenheiro ali, ele precisa dominar. Mas o que eu vejo acontecer muito é empresas empresas multinacionais recrutando engenheiros que não dominam inglês exatamente por isso, porque dentro da estrutura organizacional ele não tem entregas. O que é entrega? Alguém te passa uma determinada tarefa, o resultado dessa sua tarefa é uma entrega para alguém. Essas entregas não acontecem diretamente para uma pessoa de língua estrangeira. Então, nesse caso, nem sempre é exigido. E nesse caso, dessas vagas que vão abrindo, eles não exigem por quê? Exatamente por isso. Porque a entrega é para um profissional que está acima de você, né, acima desse engenheiro, que fala português. Então, esse é um dos motivos pelo qual as empresas contratam, sim, engenheiros que não dominam totalmente o inglês. Em muitos casos, engenheiros até que têm só o básico do básico de inglês, tá bom? Então, assim, é por isso que eu digo que nós não devemos, o engenheiro ele nunca deve deixar um detalhe que, em muitos casos, pode ser importante, mas nem sempre é uma coisa que deve te paralisar, que, por exemplo, um segundo idioma, o inglês, o espanhol, o francês, o italiano e tal, deixar que isso coloque uma abreviação na sua jornada, na sua carreira. Jamais. As empresas, eu já passei por empresas americanas, francesas, norueguesa, a última agora que eu trabalhei como gestor, e prestei serviço para outras empresas coreanas. Então, o que acontece? Essas empresas, pessoal, multinacionais, empresas de médio, grande porte, empresas que têm uma visão de mercado, uma visão estratégia de expansão, empresas desenvolvidas, vamos falar assim, não que no Brasil não tem, mas nós estamos falando aqui de multinacional, tá? Elas têm uma estratégia que é o seguinte: nós não queremos cara que sabe tudo. Não é para nós a prioridade contratar os caras que sabem tudo, os bambambam de experiente, que é isso, que é aquilo, que é aquilo. Nós queremos contratar profissionais
ensináveis. Grava essa palavra. Ensináveis. O que significa ensináveis? Não sei se lá no dicionário Aurélio significa exatamente isso, mas na prática, o que significa? São aqueles profissionais que você consegue ensinar a eles aquilo que você precisa que eles aprendam. Se você está entrando numa multinacional de construção civil, algumas coisas ela vai querer que você, até em muitos casos, não saiba. Por quê? Para ela ter certeza que você não vai trazer vícios de outros lugares e vai sempre cair na armadilha de deixar de seguir um procedimento de qualidade daquela empresa para seguir uma determinada coisa do jeito que você aprendeu em outra.